Quando Deus olha a carne, ele vê o pecado. Todo aquele cedro, aquela carne da alta, também é queimada na cruz, também é consumida na cruz. Então, a carne baixa e temos hisopo. Amém? Esse hisopo representa aquilo que nós chamamos de marginalizados da sociedade, que estão, obviamente, num nível moral deteriorado, estão lá embaixo. Carne baixa, hisopo. Então, Salomão falou sobre isso. A sabedoria de Salomão era tão grande que ele era capaz de falar do cedro do Líbano até o hisopo que crescia nas paredes. E eles eram lançados ao fogo. E escarlate. Escarlate representa a glória do homem. Amém? Veja o quão famoso eu sou. Veja o quão rico eu sou. Agora veja o quanto eu já conquistei até aqui. Veja, tudo isso é escarlate. Tudo vai para o fogo. Ok? Vocês estão aqui? E é queimado até se tornarem cinzas. E as cinzas são colocadas num vaso. E naquele vaso é colocado água corrente. E água corrente em hebraico significa Maim Haim. Água Maim. Haim quer dizer vida, no plural. Águas vivas. A King James chama de águas correntes. Ok? Então enchem de água e aquelas cinzas queimadas, a novilha se torna cinza e eles pegam aquelas cinzas e colocam naquela água. Agora ouça, esta é a provisão da graça para o fim dos tempos. Mas eu não estou entendendo, Pastor Prince, calma. Veja que as cinzas são a forma final de qualquer matéria. Quando você queima algo, não dá para ir além das cinzas. Amigos, vocês estão aprendendo algo que nem as escolas bíblicas ensinam. Estou dizendo tudo isso para que vejam o quão interessante é este assunto, esta oferta. Porque esta provisão é para todo aquele que toca um corpo morto, que toca um osso morto, aliás, um osso, amém, um sepulcro, ou que estivesse na tenda de alguém que morreu. Tudo isso fala a respeito da morte. Agora deixa eu te perguntar, a morte estava no plano de Deus para Adão? Quando ele criou Adão? Não. Para o homem? Não. Na verdade, a Bíblia chama a morte, eu já disse isso, de inimigo. Certo? Agora, qual é o processo que leva à morte? Qual é o processo? Geralmente vemos isso ao nosso redor. Qual é o processo? Primeiro a pessoa fica fraca. Depois a pessoa fica doente. Depois a pessoa vai se deteriorando, degenerando até chegar num ponto que nem levanta mais, só consegue ficar deitado. Geralmente nesse momento está no hospital e então finalmente morre. A morte geralmente não acontece, geralmente é um processo de morte. Morrer é o coração parar, mas na verdade a morte para Deus é um processo. A Bíblia diz que quem vive pela carne acaba morrendo, mas as pessoas estão aqui, vivendo pela carne. Bem, a morte está agindo. Vamos aprender como receber vida todos os dias, irmãos, vamos lá. Você deve estar interessado nisso, em viver pela graça de Deus. Eu quero te trazer para essa jornada, quero te ensinar. Amém? Para que a vida flua no seu corpo. É sobre isso que eu quero falar. Ah, pastor, você deveria pregar mais a respeito do pecado. Amigo, ouça, quando a vida flui dentro de uma árvore, o que acontece com as folhas mortas? As folhas marrons, o pecado, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, tudo isso na sua vida, o que acontece? Elas caem. Tem um outro jeito, a forma religiosa. Você sobe na árvore e retira uma por uma. Toda folha que ficou amarela ou marrom, você sobe e retira uma por uma. Isso é religião. Não faça do cristianismo uma religião, não tem a ver com você. É sobre vida, ele foca na vida. João enfatiza nos seus escritos em 1 João, na vida e na luz. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a ausência de vida é? Alguns dizem, sabe, a Bíblia não diz muito sobre saúde, a palavra saudável aparece poucas vezes aqui e ali, mas é porque a palavra saúde significa vida. E a palavra shalom é plenitude, e está tudo na Bíblia, e aparece com frequência a palavra vida. Paz, shalom, aparece muitas vezes.
Sofia no grego. É frequente. Para nós, vida é ter o coração batendo. Eu estou vivo. Sinta, veja, meu coração está batendo. You stay in. Eu estou feliz, eu estou vivo, ok? Glória a Deus, este é o ritmo da graça. Ok, mas ouça, é só uma indicação que você está vivo fisicamente. Isso não indica, sabe, a afirmação de Jesus, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, indica que existem níveis de vida. A Bíblia diz que quando alguém peca, ore por ele. Por quê? Para que Deus dê vida a ele. Uau! Significa o quê? Que a vida foi embora. De fato, da forma que eu vejo assim, quando você peca, não, eu estou bem. Ok, você deveria viver até os 90, agora 85. Você ora por vida. Isso também está lá escrito em 1 João. Ore para que Deus vos dê vida. Você ora por vida e Deus acrescenta. Vocês não oram por 120 anos, ora por 90. Amém? Sabe, Deus disse que o salário do pecado é a morte. Eu acredito que Deus estava falando exatamente isso mesmo. Já falamos sobre isso. Amém? O que Deus tem em mente quando Ele fala sobre a morte? É a morte em todas as suas formas. Doença é um tipo de morte. Não é? A morte e a doença te restringem. Com vida você é livre. Isso é liberdade. Alguns dizem, eu sou livre. Eu sou um livre pensador. Na verdade, ao pensarem, não são livres. Porque não conseguem evitar de pensar pensamentos ruins. Não conseguem não pensar negativamente. Sempre de forma pessimista, sempre de forma negativa, sempre buscando defeitos, falhas, e não conseguem superar. E se chamam de livres pensadores. Quem é verdadeiramente livre é aquele que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amém? Livre de fato. Como o Senhor Jesus, ele jamais esteve sob servidão, do qual nunca recebeu jugo. O que isso quer dizer? Veja, ele nunca recebeu este jugo. Veja que é algo externo. Ele nunca esteve em servidão para ninguém, ou para nenhum sistema do mundo. Ou seja, os sistemas do mundo, os princípios do mundo, não têm nenhum controle, não tem nenhuma influência nele, sobre todas as suas decisões ou suas direções na vida. Ele não segue os princípios do mundo. Ele segue o Espírito. É por isso que ele é verdadeiramente livre. E não somente isso, ele é livre da opinião dos homens. Ele não toma decisões baseadas na aprovação ou no louvor dos homens, com receio do julgamento ou das críticas. Veja para o Senhor Jesus nos Evangelhos. Sabe, eu me lembro ainda garoto lendo os Evangelhos, isso foi a primeira coisa que me impactou. Eu vi um homem que não era afetado pelo louvor, nem afetado pelas críticas ou repreensões. Não mudava suas decisões, não mudava um passo, baseado ou influenciado pelos homens. Amém? Louvá-lo não o fazia, sabe, se sentir melhor do que você, e as críticas não o tornavam inferior. Olhe para nós hoje. Nós estamos em tamanha servidão, sobre quem não havia jugo. Olhe para Jesus, nós carregamos um peso tão grande. Pensamos o que aquela pessoa pensa, o que será que ele está pensando, o que será que ela está pensando. Estamos presos, mas o Senhor Jesus, é isso que eu estou dizendo a vocês. Quando a Bíblia diz para sermos como Jesus, você não quer ser alguém assim? Parte, na verdade não parte, mas a maioria dos seus problemas, mais da metade dos problemas que você tem consigo mesmo, como depressão, problemas que você se sente isolado, rejeitado, tudo isso tem a ver com a potencialização dos pensamentos e das opiniões sobre os elogios das pessoas sobre você, ou da repreensão delas sobre você. Alguém vem me dizer, pastor, mas essa pessoa está te criticando. Não importa. Não ficarei amargo. Se eu ficar amargo, aquela pessoa tem influência. E eu estarei sob servidão da crítica dos homens.
Ah, Pastor Prince, você viu os elogios ou você viu o novo marco que atingimos? Eu apenas agradeço ao Senhor e agradeço a pessoa por compartilhar, mas não me afeta. Eu não cheguei lá ainda, amém? Ainda me incomoda quando minha família fala algo para mim. É por isso que eu faço meu filho declarar, Tanquinho, barriga Tanquinho. Ele olha para mim e diz, barriga Tanquinho. Isso ainda me afeta e me afeta também as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que amo e que quero bem. Na verdade, são as pessoas que mais nos afetam. Até mesmo quando Jesus estava com a sua mãe, que tentou dizer para ele o que fazer, ele não foi influenciado no seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Nem mesmo seus discípulos, com seus receios e com seus louvores, jamais alterou o seu curso. Ele não se baseou nem nos seus elogios, nem nos seus temores. Quão maravilhoso é o Senhor! Como homem, não se esqueça que estas características, essa excelência moral e essas características são do homem perfeito, no qual Deus se deleita. E nós seremos conforme a imagem dele. Que espelho temos para nós, amém? Nós ficamos tão facilmente irritados, tão facilmente afetados por homens ou pela opinião das pessoas, pela repreensão. Que a partir de hoje, sejamos como Jesus, amém?